Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Aqui quem fala é o professor Alisson Fernando e o tema da aula de hoje será conceitos sobre coloração, tanto no meio digital quanto no meio impresso, né? Vamos trabalhar também com as linguagens de edição digital, vetor, vou explicar para vocês a finalidade, como que a gente trabalha os conceitos da maneira correta, tá? Lembrando que são regras universal. Ou seja, se você for trabalhar aqui, ó, inclusive eu coloquei os principais logotipos de cada software, né? Você trabalha com vetor no CorelDRAW, edição digital no Photoshop ou vetor no Illustrator. Essa regra ela vale, ela é importantíssima, ela precisa ser seguida corretamente. É através desses conceitos, dessas regrinhas, que você vai conseguir atingir a qualidade impecável, perfeita do seu trabalho, seja ele para meio digital ou impresso, tá ok? Vamos começar então, pessoal. Vamos começar falando sobre coloração em RGB. RGB nada mais é do que os termos, né? As letras aí que representam a coloração vermelha, verde e azul. A configuração RGB ela é a principal configuração de cor utilizada em material digital. Então, tudo que você for trabalhar que será, né, utilizado, a ser projetado através de um visor, de um monitor, né, uma projeção, seja um celular, televisão, computador. Esse material que vai ser exibido através desses dispositivos, desses equipamentos, ele precisa ser criado, editado, ele precisa ser configurado em RGB. Por quê? Porque o dispositivo, ele compõe dentro do pixel as colorações, né, para chegar nas tonalidades corretas, tonalidade mais clara, mais escura, né, através do RGB. Então, os dispositivos, eles são programados para ler a coloração RGB. Então, tudo que for apresentado por eles é obrigatório que esteja também nessa configuração, tá? Conforme eu estava falando para vocês, o pixel é um quadradinho bem pequenininho que ele que determina a qualidade e a composição, a formação da imagem. É dentro do pixel que essa pigmentação RGB vai agir. Como vocês podem verificar no exemplo aqui, aqui a gente tem os três tons, né? Eles trabalham em conjunto, inclusive aqui tem o ciano, o magenta e o amarelo, né? A junção dos três. Ou seja, desta forma ele vai conseguir compor visualmente, por exemplo, essa foto dessa paisagem que está no exemplo aqui do monitor. Então, cada pixel que formula essa imagem, dentro dele tem essa reação de cor para conseguir chegar, então, nesses tons, nessa coloração, tá ok? Outra coisa determinante é a resolução. Como vocês podem verificar aqui, ó, a resolução pode variar de 72 a 300 dpi. Essa variação mínima e máxima de dpi, ela só pode ser feita, ela só ocorre em materiais digitais com configuração de cor em RGB. Como assim? Por exemplo, quanto mais pixel tiver, quanto mais dpi a imagem tiver, mais pixel ela vai ter. Consequentemente, esse arquivo se torna mais pesado. Então, o que acontece? Um arquivo muito pesado, para ele funcionar dentro dos dispositivos, principalmente quando for dentro de rede social, que depende de internet, de velocidade para funcionar, se você trabalhar todo o material, todo o elemento digital em 300 dpi, você vai acabar gerando um problema de de funcionamento desse conteúdo. Por quê? Porque se você tiver um equipamento, né, que não tem um hardware, um processamento, uma memória muito boa para poder fazer o download, processar e compor essa imagem para você ver no teu visor, se você tiver num computador de baixo desempenho, ou se você tiver num celular também que não tenha lá uma configuração mais ou menos mediana ali para conseguir rodar os elementos de forma eficaz e rápida, né? O arquivo, que ele é muito pesado, ele acaba tendo esse problema de infra. Então, por isso que eu comentei aqui nesse termo de imagens digitais em RGB,
você tem essa variação de 72 a 300. Porque se for uma imagem que não precisa, não é obrigatório ter uma qualidade visual muito grande, você pode trabalhar taxas menores, tá? Às vezes não precisa ser a taxa mínima de 72, mas você pode trabalhar ali 100, 150, até 200. Se for, de repente, um material para portfólio, uma foto que você queira expor dentro da sua rede social, do seu blog, do seu site, e você quer que tenha uma qualidade melhor, então você trabalha acima de 200 até 300 dpi, né? Então tem todos esses detalhes. O RGB, na questão de resolução e dpi, que é ponto por polegada, mais ou menos o significado de dpi, que é a unidade de medida da resolução, tá? Você tem essa flexibilidade. Então, apenas você tem... Ai, minha garganta. Então, você apenas tem que analisar o uso final do seu conteúdo, tá? Você tem que pensar, né, no uso final dele. Se ele vai ser necessário, né, utilizar uma taxa grande ou não de resolução, porque isso vai determinar no peso do arquivo e depois para todo o hardware que vai carregar, processar, interpretar esse arquivo para que o usuário final possa vê-lo dentro do dispositivo. Então, tem essas dicas aqui, né, que é importantíssimo que vocês conheçam como que funciona dentro do material RGB. Então, isso tem que ser levado à risca, tá? Para que você tenha uma eficiência melhor na utilização do seu material, tá ok? Vamos falar agora da outra resolução, também muito famosa, que é o CMYK, tá? O CMYK, eu falo que ele é uma configuração mais restrita. Ela não tem, por exemplo, a flexibilidade que o RGB tem quando a gente entra no quesito resolução, mas vamos por partes. O CMYK é composto por ciano, magenta, amarelo e preto. Se vocês observarem, eu vou retroceder aqui. As principais configurações do CMYK, elas se encontram também no RGB, ó, tá vendo? Amarelo, magenta e o ciano, né? Porém, as principais é o vermelho, verde e azul. Aqui já é o contrário. Os principais do CMYK é o ciano, o magenta e o amarelo e o preto, né? O preto é a consequência dessas misturas de coloração. Porém, se repete também dentro da harmonia de cores a coloração RGB, que seria o vermelho, o verde e o azul. Então, essa configuração aqui, ela é única e exclusivamente necessária ser utilizada para materiais impressos. Então, banner, estampa de camiseta, rótulo, catálogo, cartão de visita, flyer, o que for passar por um equipamento de impressão. As impressoras, independente delas, se sejam de grande ou pequeno porte, elas são configuradas para interpretar a coloração e imprimir o material nessa configuração aqui, ó, CMYK. Então, quando você for criar o material lá no software, né, esse material vai ser impresso. Além de você estar trabalhando as unidades de medida correta, inclusive ressaltando, unidade de medida correta a ser trabalhado não é uma regra universal, uma regra obrigatória, mas é a mais correta. Se você for trabalhar material impresso, trabalhe entre milímetros, centímetros e metros, tá? Material digital, aí você trabalha em pixel, ok? Então, quando você for passar a construir um material para impressão, você vai utilizar ali, então, unidade de medida de tamanho, milímetro, centímetro ou metro. E a configuração de cor tem que ser ajustada antes da criação, né, para CMYK. Ou se for no Photoshop, você muda o formato de leitura da cor para CMYK. Para que aí, então, quando esse material for ser impresso, passar pelo equipamento de impressão, não executar problemas, né, não vai ter problemas de mudança de coloração. Porque se você manda imprimir um material RGB em uma impressora, ela vai tentar adaptar o RGB para CMYK e aí você vai ter problemas de qualidade de impressão e de tom de cor fora do padrão, tá? Porque ele vai tentar ajustar as 3 pigmentações do RGB dentro das 4 do CMYK e não vai conseguir e vai dar divergência de cor, tá? Por mais que na mistura o RGB exista, as cores predominantes para o ajuste visual da coloração, o que vale é o ciano, é o magento, é o amarelo e é o preto, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Se você for criar material para rede social, então
você tem que colocar RGB. Se for material impresso, você tem que colocar CMYK, para que você não tenha problemas com o equipamento de impressão, tá certo? Aqui eu separei para vocês, inclusive, analisar aonde que a gente executa as alterações em cada software, tá ok? Então, por exemplo, aqui no Adobe Illustrator, se você trabalhar bastante com ele assim como eu prefiro Illustrator, né? Eu acho ele muito mais estável de funcionamento do que o Corel, fora as compatibilidades com o Photoshop, quando você for desenvolver um material e precisa dos dois poderes de criação, tanto de um quanto o outro, tá ok? Aqui tem no local onde a gente ajusta o tamanho, né? A unidade de medida que eu comentei com vocês. Aqui são as margens de segurança, que a gente chama de sangria. E aqui embaixo é onde você configura o tema da aula de hoje que a gente está conversando, que é a configuração de cor. Esse material aqui, ó, ele está em CMYK 300, né? Aqui está PPI, mas a gente pode falar também como DPI. Quer dizer, então, que esse arquivo ele está sendo ajustado para ser criado, desenvolvido para impressão, porque a configuração de cor e a configuração de resolução ela já está 100% apta para impressão. Uma observação aqui, um parênteses para que vocês possam entender. Arquivo impresso não existe flexibilidade de resolução. É obrigatório 300, ponto e acabou. Tá? Se você diminuir de 300, você vai ter aqueles leves pixels estourados, coloração borrada nos contornos, principalmente ali na transição de cores escuras para cores claras. Você vai começar a ver uma série de probleminhas na qualidade visual se você reduzir a quantidade de resolução correta no material impresso. Então, no RGB, você tem flexibilidade para trabalhar a resolução, porque tem a questão de infra, de funcionamento, velocidade de internet, poder de hardware de processamento, né, que vai determinar a velocidade que o conteúdo será carregado para você visualizar. Ao contrário do impresso, que é obrigatório 300 e é obrigatório CMYK, né, porque as impressoras trabalham sempre nessa taxa de resolução. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá ok? Aqui, por exemplo, no Photoshop, muda aqui a tela de criação, mas as configurações permanecem as mesmas, né? Que seria o tamanho do arquivo, a unidade de medida do arquivo aqui em pixel. Aqui eu separei, por exemplo, a 72 dpi, né? Que é a resolução em RGB. Então significa o quê? Que supostamente o material que for criado nessa configuração, ele não é impresso, ele é digital. Ou pode ser um plano de fundo de um site, pode ser um botão para um site, pode ser uma imagem qualquer, mais simples, né? Então, que não exige uma qualidade alta de resolução para que você for trabalhar com ela. Então, quer dizer que ela é uma imagem mais flexível, vamos dizer assim, né? Aí, então, nesse caso, seria essa configuração, porque você teria um funcionamento universal para qualquer dispositivo. Então, qualquer um, independente da velocidade de internet ou poder de hardware, ele vai conseguir acessar esse conteúdo sem problema nenhum, tá ok? Isso aqui, o exemplo que eu separei para vocês no Photoshop. E aqui no CorelDRAW. Podem perceber aqui, galera, que também é o mesmo padrão. E se vocês prestarem atenção, todo o material que foi aqui mostrado no exemplo para impressão, ele estava em milímetros, né? Ou você poderia estar em centímetros, poderia estar em metro, mas é como eu falei, aquele detalhe. Respeitar as unidades de medida para cada finalidade de arquivo. E permanece o padrão no Corel também, ó, configuração de cor em CMYK, resolução em 300, tá ok? Então quando você for lá num arquivo novo ou no File New, essas propriedades que vocês precisam ter muita atenção para que vocês possam desenvolver o material com a melhor qualidade e segurança possível. Isso aqui com certeza vai te ajudar bastante, tá ok? Hoje é uma aula bem mais rápida, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixa nos comentários, interage comigo, vamos conversar, pessoal. Se vocês precisarem de ajuda, dê sugestões de tema para as videoaulas, eu já tenho um script que eu estou seguindo. Mas é importante que eu saiba também o que vocês procuram para sanar as dúvidas, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, um vídeo no YouTube, uma dica num fórum, algo do tipo, é o suficiente para salvar o trabalho da gente, para que tudo possa se desenvolver. E peço também que você se inscreva, ative as notificações certinho aí, que sempre vai estar rolando algumas informações bacanas, algumas dicas que eu estou procurando ressaltar, em todas as áreas. Vou começar a trazer conteúdo de programação também, né? Lógica de programação,
que com certeza eu vou me empenhar ao máximo para ajudar vocês no que precisarem, tá ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos na próxima aula, tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos, até mais!